Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins de Faria, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz do Caparibe. Hoje são 8 de setembro de 2025. Meu muito obrigado aos 796 inscritos, estou muito feliz. E a proposta continua, até o final do ano nós ultrapassaremos 1.000 inscritos, se Deus quiser. Obrigado também às 58 pessoas que visualizaram o meu último vídeo. Eu deixo aqui o meu e-mail, meu telefone, caso queiram entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Obrigado aos comentários, obrigado a tudo que está acontecendo. Estou muito feliz, graças a Deus. Bom, gente, está difícil essa semana de falarmos de vídeos, porque o assunto é quase uma inflação, né? De um assunto só. A imprensa não sai do mesmo assunto e a gente fica meio perdido. Mas eu vou falar aqui, começar assim, com o Tarcísio de Freitas, ontem, no 7 de setembro, né? Tivemos a comemoração em todo o Brasil, nossa pátria, nossa independência, e o Tarcísio de Freitas mostrou que realmente é um traidor da pátria. Cara, é demais, né? Ontem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que não vai aceitar, né, a ditadura de um poder único, um poder sobre o outro, e que não aceita a tirania de Alexandre de Moraes. Ele é muito mau caráter, é muito mentiroso. Ele é imoral, para não dizer, para ficar por aqui, né? Em primeiro lugar, não existe um poder sobre o outro, né? Essa divisão que tal a direita radical de Jair Bolsonaro, liderada por Jair Bolsonaro, está tentando colocar o Supremo contra. Mas os três poderes na nossa Constituição está lá, que são harmônicos entre si, independentes e harmônicos entre si. O que falta ao Tarcísio de Freitas é vergonha na cara para ele reconhecer que a decisão do Supremo Tribunal é prevista na Constituição. Está lá no artigo 102, a competência princípio do Supremo Tribunal Federal. Quem fala por último sobre direito é o Supremo Tribunal Federal. O Legislativo faz as leis, o Executivo executa as leis e o Supremo diz se está de acordo com a Constituição. É simples, acabou. Não existe uma ditadura de toga, não existe uma ditadura de Alexandre de Moraes. Existe má fé e desonestidade de Tarcísio de Freitas. Gente, porque Bolsonaro cometeu os crimes. Está lá a Polícia Federal, apurou os crimes, estão no relatório, vá lá e diga que é mentira. Aí tá certo, mas ele não diz que é mentira, não se defende e fica com conversa fiada, tentando enganar o povo. Além de mais, ele aceita, né, a bandeira americana, ele quer entregar o Brasil aos Estados Unidos a um picareta como Donald Trump, que tem o filho de Jair Bolsonaro trabalhando, traindo a pátria. Como é que você vai confiar num picareta como Tarcísio de Freitas, um traidor da pátria? Um negador da hegemonia, um negador, aliás, porque ele não é de São Paulo, né? Ele não sabe quem é a história de São Paulo, a grandeza do povo de São Paulo em 1930, 1932, que foi à rua lutar pela democracia, lutar pela convocação de uma constituinte que Getúlio Vargas retardava. Ele não tem a ideia do que foi a comício das diretas lá na Praça da Sé, ele não tem ideia do que foi o movimento de São Paulo pela redemocratização. Até porque ele não gosta de democracia, ele é um ditador, ele é um traidor da pátria, ele é um golpista como Jair Bolsonaro. Por isso que ele se intitula governador de São Paulo e fala umas burrices dessa. Jair Bolsonaro realmente, e Tarcísio de Freitas, é o lixo. Ontem eu vi uma historiadora, ela é membro da Academia Brasileira de Letras, disse, Bolsonaro vai para o lixo da história, e é verdade, que foi o pior presidente da República. E tem uns seguidores traidores da pátria, como está o filho de Jair Bolsonaro traindo o Brasil, assumindo que foi ele que mandou tributar em 50% das exportações do Brasil. Gente, isso é uma vergonha. Ele tira emprego, ele deixa a família com fome. Ele não está pensando em ninguém, está pensando nele. Em soltar o pai dele, em livrar o pai dele. Mas o pai dele vai ser processado com direito de defesa, como ele está tendo. Os advogados de Bolsonaro tiveram a chance de falar, terão a chance de falar ainda no final, apresentando recursos. Não tem uma ditadura. Ditadura se realmente fosse como o Bolsonaro fez quando deu o indulto àquele picareta deputado do Rio de Janeiro, que ameaçou de morte os ministros do Supremo.
Bolsonaro daria a imunidade àquele picareta lá, o que atirou na Polícia Federal, o Roberto Jefferson. Bolsonaro aceitaria aquela deputada que está presa na Itália, que ela cometeu crime. Meu Deus. Gente, você invadir o sistema de segurança nacional, do Conselho Nacional de Justiça, você contratar um hacker para forjar, para invadir, né, os arquivos das instituições, isso é crime. Qualquer cidadão, se eu fizer isso, eu vou para a cadeia. Por que ela não pode ir? Só porque ela é seguidora de Jair Bolsonaro? Não, gente, tá tudo errado. Essa direita radical. É por aí que o Congresso Nacional diz assim: o Congresso Nacional, né, ao anistiar Bolsonaro e seus aliados no crime, tentativa de golpe de Estado, é moralmente inaceitável. Não tem cabimento o Congresso Nacional votar uma lei de anistia para indultar, para livrar Jair Bolsonaro. Essa lei nasce morta lá no artigo 48 da Constituição Federal. É óbvio que tem que passar pelo veto do presidente do Poder da República, que acho que a anistia está no artigo 48. O artigo 48 da Constituição tem que ter a votação, só o artigo 49 que é exclusivo, que o presidente da República não participa. Mas no artigo 48, tudo que acontece no artigo 48 tem a participação da presidência da República. O presidente da República vetará, mas vai ser derrubado o veto, porque eles são picaretas. O Congresso Nacional virou de costas para o povo. O Congresso Nacional não está interessado no povo. Desde que iniciou em fevereiro há 3 anos, né, de 2003, 2023, né, o Congresso Nacional não faz nada para o povo, não votou uma lei de benefício para o povo. Votou uma reforma tributária que está há 60 anos sendo discutida no Congresso Nacional. E é uma reforma que não vai uma reforma, vai resolver, não vai resolver, vai aumentar a tributação para o povo. O povo vai pagar mais imposto. Essa reforma tributária não é essa beleza toda que estão mostrando. Principalmente esse último imposto que os estados e a União podem criar, que é o imposto seletivo. Isso vai ferir, tá? Agora vem um imposto transvestido de uma ideia para defender a saúde do povo. Mentira. É para prejudicar o povo. Porque é um imposto cruel, um imposto desumano, desonesto, que qualquer governador vai criar um imposto e vai sobre qualquer coisa. Né? Não tem uma definição. Então essa reforma tributária não é esse colosso todo que estão fazendo, mas desfocando. Né? Admitir a anistia de Jair Bolsonaro é dizer que nossa Constituição ela tem uma espécie de artigo autodestrutivo. Porque anistiar Jair Bolsonaro é destruir, é rasgar a Constituição da República Federativa do Brasil, que foi com tanto sangue, com tanta luta, que nós conseguimos elaborá-la em 1988. É uma vergonha, é uma agressão. Uma das maiores agressões à nossa Constituição é essa lei de anistia para Jair Bolsonaro e seus cúmplices. Não é por isso que o Congresso Nacional está mal avaliado. Hoje, no jornal o Globo, segundo pesquisa da Genial Quest, no Globo, o Congresso Nacional é o pior dos 3 poderes na avaliação do povo. Porque é 1%, o Congresso Nacional defende 1%, que são os mais ricos. Aqueles que detêm o poder, 10% da população, né, possui. De cada R$100, 99 é dos ricos e R$1 fica com o pobre, com todos os pobres. 99 fica entre os ricos. R$99, de R$100 que se arrecada no Brasil, que se produz no Brasil, 99 é do rico, fica com o rico e 1% vai para todos os pobres, os demais pobres. Né? Isso é uma vergonha. E nós temos ainda o filho de Jair Bolsonaro lá nos Estados Unidos traindo o nosso país, para piorar. Né? Os Estados Unidos, falam de traidor da pátria, que o filho de Jair Bolsonaro é um deles, já está lá nos Estados Unidos, né? E com o auxílio de um neto do presidente Figueiredo. Eu tenho pelo presidente Figueiredo uma certa estima. Ele é considerado traidor, ditador, de fato mas foi ele que sustentou, que abriu a democracia.
né? Ele foi grosso, ele era uma pessoa estúpida, mas ele disse, eu faço a democracia, eu prendo e arrebento, mas eu faço a democracia. E realmente entregou o país à democracia, né? Ele só rompeu com o Sarney, mas o Sarney não era também flor que se cheirasse. Mas esse neto de Figueiredo é uma vergonha, né? É uma vergonha. O Euclides Figueiredo e o bisneto, no caso o bisavô, né? O pai de... É o avô, né? Não, ele é neto de Figueiredo, então ele é bisneto do Euclides Figueiredo, do pai de Figueiredo, que foi um patriota, que lutou, que tem uma história na política brasileira. E esse bisneto dele é uma vergonha, junto aliado ao picareta como Jair Bolsonaro, né? Os Estados Unidos, eles estão caminhando para o isolamento absoluto no mundo, né? O Donald Trump, com sua política de tarifa e essa perseguição à América Latina, porque essa questão da Venezuela já nos ameaça, tá? Nos amedronta. Os Estados Unidos fizeram 20 e poucos anos, invadiram o Panamá, tiraram o governo, então eles fazem o que querem, eles têm o poder, né? Ninguém se revolta contra os americanos. E essa questão com a Venezuela já nos afeta. Inclusive, ele pode invadir o Brasil, tá? Ele pode mandar intervir no Brasil. O presidente, esse louco de Trump, pode fazer qualquer coisa. E o mundo vai se ajoelhar para ele, porque ele é o presidente do maior país do mundo, é uma potência, ninguém se revolta contra os americanos. Inclusive o povo americano, estou achando o Partido Democrata ridículo, né? O Partido Democrata acho que perdeu o viés da história, não faz nada para bater contra esse picareta americano. Só aquela mulher, diretora do Fed, que ele tentou demitir e ela entrou na justiça. Essa mulher a gente tem que tirar o chapéu para ela, porque realmente ela merece o troféu. Se existe uma americana, é a Lisa Cook, que é a diretora a tesoureira lá, secretária lá do Fed, que o Donald Trump quer demiti-la. O resto se acomoda, se acovardam diante do poderio. Mas o político de Trump está fazendo uma coisa interessante. Ele perde a Rússia, né? Ele sempre foi inimigo, desculpa, ele sempre foi inimigo da Rússia, os Estados Unidos sempre foram inimigo da Rússia, mas ele perde a China e a Índia, né? Porque agora eles estão vendo que a Índia e a China se aliaram à Rússia. E os Estados Unidos, vou tributar a Índia porque ela compra petróleo russo. Gente, isso não existe. Eu vou tributar a China porque ela compra petróleo russo. Isso não existe, sabe? Não dá, é medíocre esse governo americano. Então, está caindo vamos dizer assim, ele vai cair no esquecimento. Mas tem a gente precisa fazer uma avaliação também, uma crítica ao governo brasileiro. Sabemos que desde o início, né, que Lula fez quase campanha para Kamala Harris, apoiou veementemente a candidatura democrata nos Estados Unidos. Porque ele sabia que Donald Trump era aliado de Milley e tal, né? A gente sabe essa questão toda. Mas o que está acontecendo no Brasil é que o governo brasileiro, o governo Lula, esqueceu de fazer diplomacia. Era para termos nos Estados Unidos uma diplomacia autêntica, forte, guerreira. A nossa embaixadora nem fede nem cheira, a gente nem ouve falar dela. Até porque Lula tem um viés, sempre teve no governo do PT, que eu já falei aqui, um viés estranho. Ele sempre tem um embaixador paralelo. Ele tem um embaixador lá, que é o Vieira, coloca como ministro das Relações Exteriores, que é quem fala as ordens do presidente com o exterior, e ele tem o Celso Amorim, como teve no governo Dilma, não sei o que lá, Garcia, enfim, sempre tiveram aliados a Cuba, aliados à Venezuela, aliados à China, aliados, né, com as ditaduras do mundo. Faltou claro, mas é o Trump que não abre o canal de comunicação. Gente, isso é falta de diplomacia. Enquanto 130 empresários vão tentar acordo lá nos Estados Unidos, falar com o pessoal da Confederação Nacional da Indústria daqui, vai lá com 130 empresários, tenta acordo com os parlamentares no Congresso Nacional Americano, e não tem um representante do governo.
Enquanto isso, Celso Amorim acho que está na Índia, na China, comemorando os 80 anos da Revolução, ao lado de ditadores de Putin, de Xi Jinping e da Índia e assim sucessivamente. Falta ao governo Lula a diplomacia. Não dá para a gente dizer, não, nós estamos lidando pelo patriotismo, nossa soberania. É evidente que nós não vamos aceitar que o Donald Trump diga, olha, ou vocês tirem o processo de Bolsonaro ou eu vou aumentar a tarifação. Não, isso não existe, porque essa soberania não se negocia. Tá? Agora, que tem uma falha do governo brasileiro, tem. O governo Lula não deu importância ao governo dos Estados Unidos. E um país da importância dos Estados Unidos, um país da importância do Brasil, não pode negligenciar esse tipo de negociação. Era para termos nos Estados Unidos uma diplomacia mais atuante, um diplomata mais experiente, uma pessoa que realmente tivesse influência vamos dizer assim, nas decisões políticas dos Estados Unidos. O governo Lula também tem erros, comete erros, né? Essa briga dos Estados Unidos contra o Brasil é em decorrência também da falta de diálogo do governo do PT, que quis, né, vamos dizer assim, se indispor com o presidente Trump para ganhar voto, porque o palanque, né, a grandeza do Lula se resume num palanque. Porque essa questão, nossa soberania, o Brasil dos brasileiros, o Pix é nosso, a gente entende, é muito bom, mas isso é para ganhar voto. Mas a diplomacia, a negociação, ela tem que ser mais autêntica. E nós não temos uma embaixadora que chame a atenção para si, como nós tivemos tantos embaixadores na história do Brasil. Então não dá para culpar somente o filho de Jair Bolsonaro. O filho de Jair Bolsonaro é um traidor que está lá tratando de interesses dele, interesses da família Bolsonaro. É um traidor da pátria, não resta dúvida. Agora, cabe ao governo brasileiro também negociar. Mas o vice-presidente da República está negociando. Não, mas o vice-presidente da República tem importância sim, mas as negociações e bastidores. As diplomacias são especializadas nisso. Você negocia antes. Né? Era para os embaixadores do Brasil terem feito um alicerce de comunicação, aberto canais de comunicação com o governo Trump antes dele tomar posse. Porque ainda ontem eu estava ouvindo uma jornalista, que eu não sei o nome dela, porque é muito difícil, ela dizendo o seguinte, nós não sabemos se o filho de Jair Bolsonaro tem acesso ao Trump. Porque o governo brasileiro não sabe com quem falar no palácio, lá na Casa Branca. Isso é um erro de governo. Erro de diplomacia. Os diplomatas, eles têm que saber que, por exemplo, hoje, qualquer parlamentar sabe quem procurar no Palácio do Planalto para abrir uma agenda com o presidente Lula. Se o parlamentar não tem esse conhecimento, é porque ele é muito pobre, ele não vai nunca ser recebido por Lula. Mas qualquer influente político hoje, qualquer empresário no Brasil hoje, grande empresário, ele sabe para quem ligar para poder ter acesso à agenda do presidente Lula. Que não é uma agenda fácil. Não é qualquer um que entra na sala. Claro, deve ter os íntimos de Lula lá, o Cacai, que como dizem que o Cacai entra de bermuda no STF. Não sei se é verdade, que é um grande advogado, tenho muita admiração por ele. Dizem que ele entra de bermuda no STF. Não sei se é verdade. Tem muita mentira. Mas então, por exemplo, eu não posso chegar agora e ligar para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, mas um grande empresário, um grande advogado, sabe com quem falar para chegar à agenda do ministro. Da mesma forma, eu não posso chegar agora, entrar no gabinete do ministro Roberto Barroso, por mais admiração que eu tenha por ele, chegar a dizer, eu vou falar, por mais intimidade, entrar no gabinete dele e falar, mas eu tenho alguém que me aproxima do Barroso. Então, o que faltou ao governo Lula foi essa conversa. Foi essa forma, porque as relações governamentais, elas se concretizam nos bastidores, no baixo. Você vai ao Ministério da Fazenda, você não vai diretamente ao ministro, você vai nas secretarias ali, você vai abrindo caminhos, de repente chega ao gabinete do ministro.
Então, é uma pessoa que sabe negociar, que faltou ao Lula a vontade do governo brasileiro de abrir contato com a... Porque, gente, pelo amor de Deus, 130 empresários ricos vão aos Estados Unidos conversar com os deputados, com os senadores e com os secretários lá de Estado, com os ministros do governo Trump, tem maioria de que é o filho de Jair Bolsonaro. Esse traidor da pátria não tem esse poder todo. Os empresários brasileiros que estão em consonância, em ressonância, em diálogo com os empresários americanos que também têm interesse nas relações comerciais. Então, o que houve, de fato, foi uma falha. Não posso negar isso, que foi uma falha do governo do PT, que não quis abrir canal de negociação com o governo Trump. Da mesma forma como ele não quis também abrir um canal com o governo do Milei. A rivalidade Milei-Lula, tudo bem. Agora, nossas relações diplomáticas, comerciais, culturais com a Argentina não serão afetadas. Nós continuamos comprando livros na Argentina, que são os livros mais baratos do Brasil, do mundo. Eles têm grandes livrarias. Comprar livro na Argentina é uma maravilha, é barato. Não sei agora, mas que o Milei parece que valorizou, valorizou e acho que está tudo caro na Argentina. Mas era o maior barato você ir para a Argentina e comprar livro, porque comprava livro a preço de banana. Se bem que banana hoje em dia no Brasil a gente não pode mais que banana, é um produto barato. Então tem esse erro, né? Esse viés político do PT de romper, né, com o governo de direita, porque é meu adversário, e ficar aliado com o Celso Amorim, aliado de Cuba, aliado de Venezuela, aliado da China, aliado da Índia, o BRICS. Eu não tenho nada contra os BRICS, eu só acho que no BRICS não vai... Mas sabe, essa opção do governo do PT pelo BRICS, ele podia ter ficado com o BRICS, mas não ter fechado a janela, fechado as portas para o diálogo com os americanos. Fica aqui meu ponto de vista, né? Já encerrando, a ministra Gleisi Hoffmann parece que vai se reunir com os ministros de centro e de direita, tentando, vamos dizer assim, afastar, não aprovar a lei de anistia aos criminosos do 8 de janeiro, da tentativa de golpe de Jair Bolsonaro. Eu acho que não vai ter êxito, tá? Porque esse movimento na Câmara tá confuso, vai depender, como diz assim, nós vamos ganhar tempo. Se o presidente Lula vetar, volta para o Congresso, possivelmente só o ano que vem, não sei, né? Lá para fevereiro ou março, vão derrubar o veto, tem uma política lá. Pode ser que mude as histórias até lá. Porque quando Bolsonaro for preso, o Tarcísio de Freitas tá doido para chupar o sangue de Bolsonaro. Porque o discurso de Tarcísio de Freitas ontem foi tipo assim, Bolsonaro acabou, eu tenho que assumir o espólio dele. Mas o filho de Jair Bolsonaro também quer. Então acho que até o ano que vem, né, nós vamos ficar nessa lenga-lenga dessa lei de anistia. E o Supremo Tribunal Federal vai se manifestar contrária à lei, porque realmente essa lei é inconstitucional. Porque ela fere vários princípios do artigo 5º da Constituição, como não pode ter anistia para criminosos, né, alguns crimes hediondos, né, tá? Além do mais, ela fere, porque para você anistiar Jair Bolsonaro, você tem que anistiar os demais presos. Porque todos são iguais perante a lei. A Constituição, artigo 5º, diz o seguinte, todos não pode ter privilégio. Você mantém um preso porque roubou uma laranja, preso porque roubou um shampoo, porque furtou uma barra de chocolate no supermercado, preso a 10 anos de cadeia. E você perdoa Jair Bolsonaro? Nosso país vai ficar desmoralizado. Então, é uma coisa confusa. Parece que eu estou fazendo confusão, mas não. O que está faltando é diálogo. Como eu falei, questão do governo com o governo americano, né? Essa opção do Brasil pelos BRICS. E o governo do PT está num palanque. Mas essa questão de anistia, que nós temos que ficar atentos, e não podemos deixar que ela passe no Congresso. Nós temos que pressionar o Congresso Nacional para não votar essa lei de anistia, porque ela é inconstitucional, ela fere os princípios. Mas já encerrando, vou falar aqui 3 minutos do orçamento.
O governo envia para o Congresso Nacional o projeto de orçamento para 2026. Tem muita ficção, tá? É mais como sempre uma peça de ficção. O governo diz que vai ter um superávit de 34 bilhões, não vai, ou um déficit de 23. É mais fácil ter um déficit de cento e poucos reais, tá, gente? Mas em outra oportunidade eu prometo que eu falo sobre o orçamento, porque é uma peça ficcional, lamentavelmente, para o orçamento de 2026. Ele mandou porque é lei, tá? Todo mês de agosto ele tem que mandar o projeto, que esse projeto, segundo a Constituição, tem que ser votado até 22 de dezembro. Vamos ver se eles votam. Se eles tomam vergonha na cara e votam o orçamento para 2026. Olha, gente, muito obrigado mais uma vez. Uma boa semana, né? E que até quarta-feira.